Inclusive, né? Aí a gente podia entrar naquele assunto polêmico, assim. O que você acha das declarações de Cíntia Chagas a respeito da linguagem neutra? Eu acho, assim, ela é contrária à linguagem neutra, certo? Mas nós precisamos tomar cuidado quando dizemos que somos contrários. Porque uma coisa é você ser contrário à existência da linguagem neutra. Outra coisa é você ser contrário ao ensino regular da linguagem neutra. Tá? Então eu vou falar do meu ponto de vista como pesquisador, tá? Como linguista, especificamente. Como linguista, autor de gramática e tudo mais, não é cabível que se pretenda colocar em um programa letivo a linguagem neutra de gênero, por diversas justificativas. Primeira, ela não está definida, sabe? Ela não está fechada. É o sistema ILO, é o sistema ELIX, é o sistema arroba, é o quê? Qual sistema será usado? Então tem que primeiro pensar qual é o sistema para depois ensinar. Segundo lugar, nós temos uma linguagem que, neste momento, atende a pequenas necessidades de comunicação. Por exemplo, usar um pronome, fazer uma flexão de adjetivo, sabe? Para esses propósitos. Mas a linguagem é um sistema grande e complexo. Quando você muda uma coisa, você corre o risco de descarrilhar um trem inteiro, certo? Então, existe esse outro aspecto. Agora, é muito simples você fazer uma citação de dizer não pode existir porque vai destruir a língua portuguesa. Não vai destruir. Porque a língua é viva e ela é mutável, certo? Agora, qual é a grande questão sobre a linguagem neutra de gênero? Ela é uma linguagem artificialmente construída. Como é que as línguas evoluem? Elas surgem, aliás, as evoluções surgem. Isso biolinguisticamente falando. Existe uma disciplina que estuda isso, chama biolinguística evolutiva. Primeiro, a mudança surge no âmbito da fala. Ela surgiu primeiro. Ninguém programou. Depois de muito tempo que ela está sendo falada, que ela está sendo dita, que esse registro está sendo aplicado, os analistas começam a olhar, nossa, tem alguma coisa que mudou na língua. Vamos descobrir o que é. Descobriu-se o que é, beleza. Vamos dar um nome para isso. Deu-se o nome, agora a gente pode até incorporar no dicionário na gramática. E é assim que funciona. Tudo isso demanda um bom tempo, né? Um longo bom tempo e regras próprias. A língua funciona, ela evolui por regras próprias. Todo mundo dá o exemplo do vossa mercê, né? Vossa mercê, que virou você mercê, vos mercê, você e tudo mais. Pois é, isso é o exemplo de uma coisa que se chama metaplasmo, né? É uma transformação linguística. Mas ela tem razões para surgir. Por que que você pode entender que o você veio de vossa mercê? Porque ele preserva determinados fonemas, ele preserva determinadas acentuações, e é assim que as palavras mudam. Lembra que antes vocês perguntaram por que que tem gente falando priquita em vez de periquita? É verdade, é. Priquito, né? Priquito. Porque você tira uma parte da sílaba. Ó, em vez de falar peri, você fala pri. Você suprime uma letra. E essa é uma transformação muito comum na língua. Assim como você transformar vassoura em vassoura. Surgiu primeiro vassoura, então? Não, mas as duas formas coexistiam. Elas coexistiram. Sabe por quê? Porque o B e o V são consoantes homorgânicas. Elas têm o mesmo ponto de articulação. Ó, quando você fala a palavra bola, você tem uma bilabial, você fecha os lábios, né? Bola. Quando você fala, por exemplo, véu, você coloca o quê? Os dentes, né? Ela é uma língua dental. E o espanhol, o V do espanhol é quase um B, né? Fala assim como se fosse um... Elas têm um ponto de articulação muito próximo, sabe? Então isso vai acontecendo na língua. Mas qual é o caso da proposta de linguagem neutra? Primeiro, ela altera algumas categorias dentro da língua que são categorias de inventário fechado. Por exemplo, o artigo. Não existe mais do que um artigo. Você tem artigo O, artigo A. Você não tem artigo E.
Aí eu quero que você passe para o neutro a frase: a pessoa mais bonita da sala é aquela moça. Você consegue passar para o neutro usando a estratégia de colocar o E no lugar do A? Tenta. A pessoa mais bonita. Ó, você viu? É isso que ela falou que vai acontecer. Você falou a pessoa mais bonita, você fez a flexão do adjetivo, mas pessoa você deixou com sim, A. é porque a pessoa é... Pois é, ela já falou e, pessoa, e quando ela foi começar o mais, ela colocou me. Porque, cognitivamente falando, a nossa mente tende a fazer uma substituição que a gente chama paradigmática. Ela pensa, eu tenho que trocar o A, porque o A é feminino, então eu vou trocar todos os As. Aí as pessoas defensoras disso falam, não, mas não vai trocar todo o A. É só o A de algumas palavras. Então, o que muda disso para uma gramática normativa? Porque você vai ter que reensinar essa gramática. Sabe? Aí você não pode inventar o artigo E, porque você vai fazer as pessoas confundirem. Quando vai ser artigo E e quando vai ser conjunção já E? confunde agora, né? Sabe? Com as regras claras. Imagina quando... Só que nós estamos falando aqui de indivíduos, até agora, neurotípicos. Ou seja, ninguém tem nenhum problema cognitivo. Mas nós temos que pensar que ainda existem pessoas cegas que precisam da linguagem. Nós temos que pensar em pessoas que são disléxicas e que não conseguem processar a linguagem escrita da mesma forma que pessoas neurotípicas. E nos autistas. Você sabia que qualquer mudança, a depender do grau que a pessoa tenha, né, do autismo, mas qualquer mudança em uma coisa que seja rotineira para o autista pode desencadear nele uma crise de estereotipia e ele entrar em crise porque sai daquilo que é regular e comum. Então imagina se a partir de agora ele tem que, além de usar o código comum já que ele usa, começar a mudar o fim das palavras. Temos essa questão ainda. Agora vamos a outra questão, que agora é uma questão técnica, porque o resto pode citar de ouvido, sabe? Você pode dar uma orelhada. A questão técnica é o seguinte. Há uma grande dificuldade em as pessoas entenderem que o português possui neutro e feminino. A outra dificuldade muito grande é as pessoas entenderem que as palavras têm um gênero das palavras, não das pessoas. Por exemplo, isso aqui que está na minha frente, o que é isso? O microfone. É o microfone, certo? O microfone é menino ou menina? Ele é só um microfone, Ele é não só tem uma sexo, coisa. né? Ele é só uma coisa. É. Sim, verdade. Pois é. Mas o que designa o microfone é taxado na gramática de masculino. Porque ele não designa uma entidade masculina. O substantivo que designa essa identidade é uma palavra que, nas relações de concordância, ou seja, na harmonia da frase, precisa ser masculina. Assim como garrafa precisa ser feminina, por exemplo. Tá? E aí, na escola, você aprende assim, bonito, bonita. Então você pensa, opa, O é masculino, A é feminino. Que é o que dá tempo de o professor te explicar. Aí o professor tenta explicar para o aluno assim, não, gente, mas tem que pensar assim, ó, que se na sala nós tivermos 40 meninas e um menino, você vai falar bom dia a todos. Qual é a explicação que geralmente o professor dá? Ele geralmente diz, porque o masculino se sobrepõe. Deixa eu explicar isso para vocês claramente, tá? Quando eu digo vocês, todos, não as meninas, porque eu não quero que isso pareça um mansplaining. Quando alguém fala o masculino se sobrepõe na língua portuguesa, está falando uma besteira do tamanho de um planeta. Por quê? Porque o masculino não é gênero no português. Ai, gente. Quando o português surgiu, ele surgiu derivado do latim. E o latim tinha o singular, certo? Do masculino era semelhante, tinha a terminação muito semelhante ao neutro das palavras. Então, o latim tinha 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Só que para os latinos, neutro eram apenas coisas. Conforme o tempo foi passando, a língua portuguesa foi evoluindo. Lembra que eu falei que existe uma lei chamada Lei do Menor Esforço? O que é menor esforço? É você ter 3 gêneros ou 2?
Dois, né? Quanto menos, Então, mais fácil. o masculino virou o neutro, porque é a mesma terminação. E nós apenas marcamos flexão de feminino. Você não flexiona uma palavra para o masculino. Todas as palavras ou são neutras ou são femininas. Então, se existe uma categoria que é privilegiada na flexão nominal, é a do feminino. Mas então, será que todas as pessoas que defendem tão ferrenhamente assim a criação de uma linguagem neutra têm esse conhecimento? É claro que não, porque isso é pô, um isso defeito tira da um baita escola. do peso, né? Sinceramente, isso daí você aprende na escola. Tanto é que eu, particularmente, mesmo entendendo a luta deles, eu nunca entendi esse motivo de falar linguagem neutra, porque eu aprendi que é exatamente isso. Isso é a linguagem neutra. Já tá neutro, não tá no masculino. Pois é. Eu aprendi Mas na isso. cabeça deles eu acho que mas tem eu esse peso do Não aprendi assim, eu aprendi daquela maneira que você falou, que é errada. Se sobrepõe. Mas É, é porque a que é uma pessoa coisa que se pensa, sobrepõe. ela pensa que a linguagem é binária. É. Ela pensa que a linguagem é binária, então ela pensa em masculino e feminino. Qual seria a melhor forma de nós resolvermos isso? Honestamente, gente, a melhor forma de resolver isso é, professor, quando você for dar aula, ou gramático, quando você for reeditar a sua gramática, eu estou pensando em fazer isso na minha próxima. Não escreva masculino e feminino. Escreva gênero 1 e gênero 2. Mas aí vai ter gente que não, mas o gênero 1 tá em primeiro lugar. O homem. Os homens O estão... primeiro manda. Ou poderia ser gênero A, gênero B. E criar uma terminologia que não colocasse papéis que são papéis sociais tão complexos como masculino e feminino e que parecem ser papéis dessa maneira binários por causa dessa questão. 3% da população brasileira se declara não binária. Aí você me pergunta, tá, Pablo, então você é contrário à linguagem neutra? Não, eu não sou contrário. As pessoas que fazem parte da comunidade não binária podem, se quiser, usar o que já existe na língua portuguesa ou mesmo usar o sistema próprio. O sistema ILO, colocar X, colocar arroba, eles podem usar, porque isso é uma variação diastrática. Eles podem usar nos grupos, eles podem usar nas publicidades deles, eles podem utilizar em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. O que não é cabível é dizer o seguinte: essa forma tem que fazer parte da norma padrão. E agora, a partir de agora, a gente tem que ensinar português assim, masculino, feminino e neutro. Isso é que não tem cabimento, porque isso é um passo atrás na evolução linguística. Sabe? Você não pode proibir uma pessoa de querer ser reconhecida pelo seu registro linguístico. Então ela pode usar. Se eu tiver um amigo não binário e ele me mandar, oi, amigue, pra mim não há problema. Ele só não pode falar, Pablo, a partir de agora você vai ensinar que é amigo, amiga e amigue. Isso ele não pode me dizer, porque ele não é maior do que a língua. Sabe? Além disso, existem outros elementos que são... eles têm uma implicação ainda muito maior. Você provavelmente conhece mulheres trans. Como é que elas querem ser chamadas? Depende. Tem umas que têm orgulho de falar que são travesti, né? E aí, não, eu sou uma travesti. Que é essa discussão, inclusive, hoje está muito em voga por causa da Lina, né? Que tá lá no BBB. Mas a maioria quer chamar ela, né? No pronome feminino. Exatamente. E o que seria da luta de uma mulher que passou a vida inteira, uma mulher trans que passou a vida inteira querendo ser reconhecida como ela? O que seria da luta dela se eu chamar ela de Dili? Se eu chamar ela de Delo? De Elo? De Elix? Não tem nem como pronunciar com X, porque não forma sílaba, né? Sim. Então, o que seria da luta dela? O que seria da luta de um homem trans? Porque se é o reconhecimento para um, é reconhecimento para todo mundo? E se for por uma questão de usar a minha base de variação diastrática, então por que nós não ensinamos na escola também o pajubá? Então por que nós não ensinamos o Acho dialeto até que pode ser presidiário? introduzido, porque eu me lembro também, eu não sei se isso acontece hoje em dia ainda nas escolas, deve acontecer, mas é que como muda muito rapidamente hoje em dia, creio que seja mais difícil. Mas eu me lembro que nos livros didáticos sempre terem exemplos assim de linguagens, de gírias que estavam sendo... Só que muda muito rápido, e aí Isso todo ano tem vão que fazer ser- um livro novo? E Isso aí, como tem é que ser ensinado em variação linguística. Isso tem que ser ensinado. Entende? Então, assim, é reconhecer. Mas agora nós precisamos entender também o que é que... Pense nisso a longo prazo.
a ideia de um pronome neutro não surgiu no Brasil. Eles falam isso. Ah, não, mas a língua inglesa tem pronome neutro. Não, mas Sei lá, citam línguas que têm. quer ver? Olha só que engraçado. Na minha pesquisa para escrever esse livro, eu encontrei uma tentativa de neutralização da linguagem na Suécia, em 1960. O sueco tem dois pronomes, né? Tem o masculino, se não me engano han, e o feminino hen, ou eu inverti, mas enfim. Não, o hon. E eles queriam criar o pronome hen, que seria um pronome que designasse pessoas não binárias. Discutiu-se, propôs-se. Isso quando? 1960. Olha, já bem, Pois é. bem antiga essa discussão já. E aí, a proposta foi, vamos usar. Cada um usa se quiser. Que é isso que eu defendo. Cada um use o que quiser. O seu livro, fala pra gente, vamos mostrar o seu livro aqui e fala melhor dele. O que é que... Linguagem neutra de gênero. Um aqui, debate ó, necessário. pra quem quiser adquirir. É facílimo. Você pode ir lá no meu Instagram, @PabloJamilk. Um dos links tem lá o link com os livros. É bem fácil de achar. Entendo. Mas na Amazon, enquanto qualquer lugar. Entenda a linguagem neutra de gênero. Então aqui você... Eu trago, inclusive, esse histórico de 1960, que tentaram utilizar na Suécia. E depois, em 2012, foi feito um estudo sobre quanto dessa linguagem impactou nos usos reais desse pronome. Você acredita que apenas alguma coisa em torno de 0,012% de toda a base textual utilizada tinha recorrências desse tipo de pronome? Nossa! 0,012. É como se tivesse surgido, foi usado por um tempo e desapareceu. Por quê? Porque numa língua que evoluiu para você ter um caso neutro e um caso flexionado, incluir um caso a mais é um passo atrás da evolução da língua. E aí eu volto ao noun, que eu falei antes. Tudo aquilo que exige maior esforço linguístico tende a desaparecer. Os 4 porquês que nós temos na língua portuguesa. Pode escrever que isso vai ser a próxima coisa a desaparecer. Você acha? Depois da gente ter tanto trabalho pra entender a diferença entre cada um? Eu não sei até hoje. Tá? Acho que isso é uma das poucas Isso é coisas que triste. eu aprendi mesmo, assim. Mas Sério? aprendi já no cursinho aí. Não. Passaram de algum jeito pra mim que aí eu entendi os Cara, eu porquês. não entendi ainda. Isso é muito triste. Talvez eu seja um pouco burra, mas... Não. E, nossa, Mas, e de repente, é que a gente ainda tá num processo muito inicial de discussão de tudo isso, de gênero. A gente ainda tá tentando entender, né? E outra coisa... Dentro da própria comunidade ainda tem divergências. Exato. E as pessoas ainda estão se descobrindo, né? Você vê que... eu já li muito sobre, mas eu ainda tenho, às vezes, dificuldade em explicar todas as siglas, né? Do LGBTQI a mais. Então, acho que primeiro precisa se firmar bem tudo isso. Sim. Né? Para depois, quem sabe, entrar. Mas concordo com você. Agora, para chegar a mudar a norma culta da língua, acho que É no mínimo vai ter complicado, né? muito tempo aí. Porque lembra aquilo que eu falei pra você? A norma culta é sempre um modelo. É um guia, né? É um modelo. E eles sempre partem de um modelo abstrato. A primeira gramática que surgiu no mundo foi criada dessa forma, a partir de um modelo abstrato de língua ideal. Toda gramática é uma coisa abstrata. Ninguém fala 100% assim. Sabe? Ninguém fala dessa maneira. Nós tentamos nos aproximar, mas isso é uma batalha constante. Isso é uma batalha constante. E, assim, em suma, eu acho importante que as pessoas tenham a própria representatividade. Mas por que isso virou uma discussão tão ferrenha? Isso você fala no livro aqui. Eu falo. Isso virou uma discussão tão ferrenha porque se transformou em arena de debate político. Se transformou em arena de debate político. E por causa disso, algumas pessoas estão tendo a legitimidade da própria fala questionada porque alguém acredita que essa legitimidade represente determinado posicionamento político. Sabe? O que é uma coisa terrível. De novo, é a história do reducionismo. O que eu defendo no livro é, cada um fala como quiser. Só não pode querer que essa seja a forma padrão.
que é isso que as pessoas devem ter. Todo mundo tem liberdade de falar o que quiser, as pessoas em casa falam o que elas querem. Né? Você pode ver até mesmo no chat, pode ser que alguém me xingue, pode ser que alguém diga que isso foi interessante. As pessoas falam aquilo que elas querem falar. Só que nós temos que entender que a nossa fala, primeiro, não é um corolário da verdade. E segunda, toda fala tem uma repercussão jurídica. Tudo aquilo que você fala, você tem que ser responsabilizado por aquilo que você fala. Existe liberdade de expressão, mas também existe a responsabilização por aquilo que você fala no contexto da sua liberdade. O zoinho da Fernanda regalando ali. É isso aí, gente. Arregalou o zoinho.